Pessoal, professor Yuri novamente. Hoje a gente dá continuidade aqui no pilar da orientação ao objeto com encapsulamento. Na aula anterior a gente viu qual é a visibilidade dos elementos devido ao seu operador de visibilidade, né? A gente viu que fora, né, globalmente, né, no script, os atributos e métodos que são private e protected, eles não têm visibilidade, né? Somente os atributos e métodos public. E a gente viu como dar visibilidade através de métodos, né, para ter acesso a esses atributos, ok? Porém, hoje a gente vai aprofundar mais um pouco sobre essa relação, né, essa relação de visibilidade das classes que são filhos, ou seja, através da herança, né? A gente sabe que quando uma classe ela estende a outra, ela tende a ter como herança os atributos e métodos da classe que foi estendida. Ou seja, a classe filho herda do pai os atributos e métodos. Porém, a classe filha ela não terá acesso aos métodos e atributos private, ok? Ela também somente terá acesso aos métodos e atributos publics e protected. Então, para ficar mais claro isso, vamos até o código. A gente vai acessar aqui o nosso último código, né? E abaixo aqui da classe pai que a gente criou, a gente vai criar uma nova classezinha, que é a classe filha, que estende, né, o pai. Então, eu vou criar a classe filho extends pai. Então, com isso, eu tenho acesso, né, a todos os atributos e métodos que são publics e que são protected. Eu vou comentar esse trecho de código, porque agora a gente vai trabalhar com a classe filho, né, para a gente visualizar o comportamento tanto dos atributos quanto os métodos, né, que essa classe possui. Então a classe filha está criada. Eu vou então aqui instanciar, né, um objeto dessa classe. Vou criar aqui uma variável filho que vai receber, né, um objeto da classe filho. Ok? E para a gente visualizar o que essa classe guarda, né, para a gente visualizar o que ela tem, eu vou dar um print R nesse objeto. Print R nessa classe filho. Só para ficar mais fácil de visualização, eu vou dar aqui um echo em pré. A nossa tagzinha pré, para ficar, né, mais visível. Ela formata, que aqui vai me trazer esse dado formatado como se fosse um array. Ok, então eu tenho aqui a classe filho, né? A classe filho, ela estende a classe pai, ou seja, herda os atributos e métodos. E eu tenho aqui a instância do filho e estou printando, né, esse objeto, né, que recebeu aqui, que veio de filho, tá? Só para a gente ver quais os objetos ela tem. Então, vamos salvar. Vamos lá no nosso navegador, né? Abrir o nosso sisteminha. Localhost, né? Pilar encapsulamento. Então, venho aqui, veja aqui que eu tenho o objeto filho, né? E eu tenho aqui a gente tem aqui o sobrenome, né? Vou falar do sobrenome. Como eu disse, o protect, né, permite a gente ter acesso. Né? Então, a gente teve acesso, né, a esse atributo sobrenome. E a gente teve acesso ao método humor. Se vocês lembram bem, né? Aqui o humor é public e o sobrenome protect.
Mas vocês devem estar se perguntando, né, o que está fazendo o nome aí, né? Se eu disse que o nome é private e a classe filha não tem acesso a ela. Pois bem, ela está aparecendo aqui, se vocês verem, ó, né, ela pertence à classe pai e ela é private. Né? Nos outros eu não tenho a classe pai referenciada. Então, eu tive somente, né, aqui a visibilidade do valor guardado. Eu não posso fazer nada com ele, a não ser mostrar em tela, tá? Então, a classe pai é que é dona desse atributo nome. Aqui só foi referenciado. Eu não posso fazer nada com este atributo. Somente o sobrenome, que ele é protect, e o método humor, né, que ele é public. Para a gente fazer mais alguns testes, vamos lá no código. Aqui na minha classe filha, eu vou criar aqui uma função, tá? Um método, né, public function, e essa função ela vai se chamar get atributo, só para a gente fazer alguns testes, pegando os atributos, e eu vou passar como parâmetro uma variável ATR de atributo. Ok. Com a minha função, com o meu métodozinho criado, eu vou dar um return, tá? E vou chamar, né? Vou referenciar esse atributo que eu peguei como vindo aqui, né? De parâmetro. ATR. Pronto. Então a minha funçãozinha ela pega como parâmetro e retorna, né? Este mesmo parâmetro que ela trouxe. Então, pessoal, eu vou vir aqui embaixo, ó. Eu vou dar aqui, ó, um echo, a variável filho, que é o objeto, né? Referenciando aqui o meu método get atributo. E vou passar como parâmetro humor, tá? Que é o meu atributo da minha classe pai, né? Que foi herdada, né? Que é um atributo public, tá? Vamos ver como se comporta o sistema se eu tenho acesso a ele, através de um método public. Então vamos salvar, tudo salvo, vamos lá no código, no sistema, né? Atualizar. Opa, peraí que deu um erro na linha 62. Eu escrevi errado aqui, pessoal, get, atributo, né? É get. Vamos salvar novamente, atualização. Vamos voltar aqui, atualizando. Veja lá, né? Então eu consegui recuperar através, né, de um método um atributo, né, um atributo public que foi herdado da classe pai, ok? Então tudo bem. Então vamos ver como que funciona um protect, né? Um sobrenome, vamos ver como que funciona, que neste caso aqui ele é protect. Vamos voltar lá no código. Eu só vou atualizar aqui o parâmetro que eu vou passar, né? Que ele é sobrenome. Certo? Vou salvar aqui e vamos ver se eu consigo ter acesso. Tá lá, né? Silva. Consegui ter acesso. Agora a gente vai tentar acessar o nome, né? O nome que veio lá da minha classe pai e ele é um atributo private. Volto lá. Então eu vou atualizar aqui e vou passar como parâmetro o nome. Tá, eu vou salvar. Agora a gente vai ver que vai me retornar um erro. Porque este atributo ele é private, ele não consegue, né? Eu não consigo acessar ele de fora da minha variável. Veja que eu estou de fora da variável filho, né? Eu não consigo ter acesso nem ao conteúdo dela, né? Aqui eu tive acesso, né? Porque
eu só tenho acesso ao conteúdo. Aqui eu estou tentando acessar diretamente através de uma função. Então vocês têm que perceber o contexto, né? Que é o objeto, ele tem acesso. Mas fora, quando eu estou chamando por uma função, eu não tenho acesso a um atributo private que pertence a uma classe pai, né? Que o filho foi herdado. Então, através do filho, eu não tenho acesso nem de fora, né? Chamando de fora, né? De fora globalmente, né? Um atributo herdado pelo filho, ok? Vindo de um pai, que é um atributo private. Bom, então vamos ver como que se comporta quando eu quero alterar estes valores, né? Então vamos voltar lá. Eu vou criar outra função, tá? Uma função public. Eu vou chamar ela de setAtributo e eu vou passar dois valores, né? O atributo em si, o attr, tá? E eu vou passar também o valor, value. Certo, então com esses dois parâmetros eu vou tentar alterar, né? Aqui eu vou dar referenciar, né? Com this. attr, ele vai receber o valor que também recebia aí por parâmetro, tá? Então lá, na hora que eu chamar essa função, ela vai saber qual que é o parâmetro e qual que é o valor que eu estou alterando. Então aqui com a minha função criada, nós vamos chamar ela através do objeto. Filho, né? Eu vou chamar a minha função, setAtributo, passando como parâmetro o que eu quero alterar, né? No caso, humor. Veja que o atributo humor, né? Ele pertence ao pai e ele é public. E eu vou alterar esse valor, né? A minha função vai alterar para o triste. Então, para mim visualizar esse modificado, né? Eu vou só dar um eco aqui, ó, para a gente visualizar este valor passado, como que ele ficou, né? Mas eu vou ver o humor. Só para ver como ele alterou, tá? Eu vou alterar aqui também, para a gente ver o que ele era antes, né? O que o humor era antes. Fiz a alteração e depois a gente vai ver essa modificação. Só vou dar um eco aqui no BR para dar uma quebra de linha. Tá, tudo salvo. Né, para vocês entenderem melhor, né, eu estou visualizando o que o meu atributo humor guarda, tá? Que ele veio lá do pai. Eu estou alterando através do meu objeto filho, né, eu estou alterando o humor para triste e depois estou visualizando qual que é o valor desse humor agora. Tudo salvo. Vamos lá no navegador. Veja, né? Ele era feliz e eu consegui alterar por triste. Então, através do objeto filho, eu consegui alterar um atributo public que pertence ao objeto pai. Veja, né, que a visibilidade dele é liberada. Então, o objeto filho, né, ele consegue alterar um atributo de um objeto pai que seja public. Então, vamos testar também como que acontece para Protect, né? Eu vou alterar o sobrenome de uma classe pai, de um parâmetro, de um atributo que seja, né, Protect. Então, agora vai ser sobrenome, né, que eu quero ver. Eu vou alterar o sobrenome. Agora vai ser Petronilo, tá? E vou visualizar qual que é esse valor que foi alterado. Veja se eu consigo alterar. Tudo salvo. A gente volta lá no navegador. Veja,
Os atributos protected também têm, né, a possibilidade de ser alterado através de uma classe filha. Então, através de uma classe filha, eu alterei um atributo protect de uma classe pai, ok? Vamos visualizar então como que acontece com a private, né, com o atributo private do objeto pai, né, se eu consigo alterar esse valor através de um objeto filho. Volto lá no nosso navegador. Agora a gente está mexendo com o nome, né, que é um atributo private do pai. Nome. Eu vou alterar aqui, tentar alterar para Yuri. E vou tentar visualizar se realmente se eu conseguir alterar esse valor. Vou alterar aqui, veja que eu não consegui, né? Eu não consegui alterar, né? Espera que só deu um erro aqui na linha 50. Pô, a linha 50 aconteceu. Ah, sim, pessoal, não tem nada de errado. Ele só não encontrou, tá vendo? Nome, né, em filho. Por quê? Dessa forma que eu estou fazendo aqui, na hora que eu dou um get atributo, ele tenta criar este atributo dentro da minha própria classe filho, mas ele não consegue acessar, porque não existe esse atributo aqui dentro da classe filho, não existe só no pai. Mas como ele não tem acesso, ele retorna esse erro. Então a gente não consegue, né, não consegue alterar esse valor, tá? Ele não consegue alterar esse valor. Aqui eu consegui somente visualizar, né? Ele só conseguiu trazer, mas esse objeto agora ele pertence ao filho. Se eu der aqui, ó, um echo print aqui de novo aqui de baixo, veja que agora a gente vai ter duas, né? Duas vezes, ó. Agora o nome, né? Eu tenho o nome do pai, ó. Veja, eu tenho o nome do pai e tenho o nome do filho, né? Veja que o atributo não foi alterado lá para José. Ele só foi criado dentro do objeto filho, que é o Yuri, né? Então, com o get, como ele não encontrou esse atributo, ele criou ele dinamicamente, ok? Bom, já que agora vocês sabem tudo sobre como funciona a visibilidade dos atributos, vamos visualizar a visibilidade dos métodos, né? Então eu venho aqui, eu vou lá na minha classezinha filho e vou comentar esse trecho de código. Eu não vou usar esses métodos aqui mais dela. Eu não vou usar esses métodos mais. Porém, eu vou descomentar estes métodos aqui, ó, que pertencem ao pai. Certo? Então, eu tenho todos os métodos do pai descomentados para a gente visualizar eles. E aqui embaixo, eu vou deletar esse trecho de código, tá? Na verdade, eu vou comentar eles para servir para vocês como estudo, tá? Eu vou comentá-los. Certo. E aqui embaixo agora, eu vou usar uma funçãozinha para me visualizar todos os métodos que o filho possui. Ou seja, tantos os deles, né, do própria classe dele. Veja que eu não tenho nenhum, comentei todas. E ele vai visualizar também a que ele herdou, né, todas as que ele herdou. Eu vou vir aqui, ó. E vou utilizar essa funçãozinha que é nativa do PHP, get class methods. E ela espera, né, um objeto. E o objeto é o filho, tá? Certo. Como ela me retorna aqui um array, eu vou utilizar aqui um printr para a gente visualizar esse array. Vou fechar isso aqui. E aqui eu vou visualizar todo o que ele tem, todas as classes que o filho possui, né? Todos os métodos que a minha classe filho possui, né? Tanto as dela quanto as herdadas. Eu só vou dar um
copiar aqui esse pré aqui para ficar mais fácil de visualizar, para formatar a apresentação desse array. Salvo esse código aqui. Agora vamos ver todos esses métodos, né? Quais os métodos que a classe filha herdou, né, da classe pai. Vamos salvar. Então vamos lá no nosso navegador. Vou atualizar. Veja, né? Aqui está a relação de todos os métodos que a minha classe pai possui, né? Get nome, set nome, get sobrenome, set sobrenome, executar ação. Vamos verificar elas. Veja que as que foram apresentadas foram só as publics, né? As private, como executar mania, né? E as protect, que é a responder, olha, elas não foram apresentadas, né? Então só as publics a classe filha tem acesso, né, através, né, da herança. Então a visibilidade são só os métodos publics. Então vamos tentar executar esses métodos, né, através do filho. Olha só, eu vou dar aqui embaixo, aqui um echo, chamando a minha objeto, né, filho, e agora tentando acessar o meu método. Vamos escolher um método public aqui. O get nome, por exemplo, tá? Vamos ver se ele consegue me trazer, né? Eu vou salvar aqui. Veja que ele conseguiu trazer, né? O que aconteceu aqui? Como o get nome, né, é um método público, ele consegue acessar um atributo privado através da classe filho, né? É bastante interessante, né? Vocês têm que entender o contexto, né? Eu estou através da classe filha chamando o método public de uma classe pai. Essa classe pai, ela possui esse método que eu estou chamando, né, que acessa o valor de um atributo privado. Então vocês têm que compreender a forma de acesso, né? Eu estou acessando através de um método chamado pela classe filha. Esse método é public, né? Veja, getName, e está me retornando um atributo private da classe pai. Somente assim eu tenho acesso, né? Indiretamente eu não tinha, igual vocês viram, né? Que um atributo private ele não é acessado diretamente através de uma classe filha. Somente dessa forma, chamando uma função, essa função foi herdada, né? Este método foi herdado, este método é público, esse método conseguiu acessar o valor de um atributo private. Então aqui eu só trouxe o valor, né? Vamos tentar atualizar esse valor, né? Com set nome. Eu venho aqui, né? Eu vou repetir, vou dar um eco aqui no BR para dar uma quebra de linha, só para a gente ver se a gente conseguiu atualizar. Então agora eu vou atualizar, ó, eu vou utilizar a minha variável, né, que possui um objeto. Eu vou acessar set nome, alterando, né, aqui o nome para Yuri. Vamos verificar se conseguiu, né? Eu vou repetir isso aqui de novo para a gente visualizar se ele conseguiu fazer a alteração. Veja que é um atributo privado, eu estou utilizando, né, um método público que foi herdado. Só que neste caso eu estou tentando alterar. Aqui eu só visualizei o valor. Vamos voltar lá. Veja, né, aqui só um minutinho.
eu cometi um erro, viu, pessoal? Eu não precisava passar como parâmetro o nome do atributo, nem bastava eu passar o valor, porque se vocês visualizarem aqui, ó, o setNome, ele já acessa diretamente, né, qual o atributo que ele vai alterar. Então eu só passo o valor. Que neste caso aqui vai ser Yuri. Eu só preciso passar como parâmetro o valor, tá? Só o Yuri. Então eu atualizo, vamos verificar. Veja, ele conseguiu alterar, né? Conseguiu alterar. Por quê, gente? Porque através de uma classe filha, eu acessei um método public. Este método public, ele pertence ao pai. Então, quando o método public pertence ao pai, vocês lembram que no contexto, né, do objeto, eu consigo ter acesso a um atributo privado? Fora dele não. Como esse método ele está dentro do pai, ele consegue ter acesso, né, ao atributo private. De fora não, né? Neste caso aqui eu consegui alterar. Bom, eu sei que esse assunto é um pouco extenso, né? É bastante complexo, mas vocês precisam entender, né, que eu estou dentro, né, do objeto pai, alterando através de um método chamado, né, que foi herdado. Esse método é público, ele está dentro do objeto pai, então ele conseguiu ter acesso ao atributo private, né? Eu quero que vocês, como exercício, façam todos os outros métodos, veja se você consegue ter acesso a executar tanto funções, né, de visualizar valor, como alterar. Lembrando sempre, né, de tentar entender esse contexto, né, de quando eu estou dentro de um objeto filho, quando eu estou dentro de um objeto pai. Então fica como exercício para vocês, pratiquem bem, é um assunto extenso, não se preocupe se está um pouco confuso, a gente vai fazer mais exercícios com isso. Então até a próxima.